mostrar para vocês alguns dados que a gente tem sobre o Paraná atualmente, né? Na verdade, esses dados são do censo de 2010, que foi o último censo que foi feito. Se a gente tivesse um governo operante, a gente teria tido um censo de verdade no ano passado, mas até agora, nada. Enfim, esses dados aqui mostram os municípios que cresceram a taxa de população e os municípios que a população diminuiu. Então, o que está em branco aqui, olha, todos esses municípios que estão em branco são municípios que diminuiu a população do município, inclusive Foz do Iguaçu. Tudo que está em amarelo são municípios que cresceu a população, mas pouquinho. E o que está em vermelho são municípios que cresceu a população e muito. Então, olha só que interessante. Entre 2000 e 2010, essa daqui, ó, é o município de Curitiba, tá vendo? Esse aqui é o município de Curitiba. E o que fica, essas cidades aqui em volta esses municípios aqui em volta, são a região metropolitana de Curitiba, que nós vamos falar agora. Olha o que aconteceu com os municípios em volta de Curitiba. Tiveram uma explosão demográfica, cresceu muito a população, olha, e é importante que eu dizer isso, a população da região metropolitana cresceu muito mais do que a cidade de Curitiba. Alguém sabe me explicar por que será que cresceu a população da região metropolitana mais do que a população de Curitiba, da cidade de Curitiba? É por causa do valor da terra. O valor da terra em Curitiba é muito mais alto do que nos municípios ao redor. Então, a população tem que morar mais afastada para conseguir viver, né, sobreviver nessa região. Essa população veio principalmente desses municípios que diminuiu a população. E você vê uma grande parte dessa população vem principalmente do centro do estado. E também dessa região aqui que nós vamos falar, que é o Vale do Ribeira. Vamos falar um pouquinho dela daqui a pouquinho. No Paraná, nós temos, na verdade, várias regiões metropolitanas, o que é um pouco estranho. Essa daqui, ó, é a região metropolitana de Curitiba, mas também existe a região metropolitana de Cascavel, a região metropolitana de Toledo, a região metropolitana de Umuarama, Campo Mourão, Maringá, Londrina e Apucarana. Só que o que define uma região metropolitana é uma grande interdependência e grandes deslocamentos de pessoas, serviços, informação entre esses municípios. Normalmente, quando existe uma região metropolitana, os municípios que estão ligados nessa região metropolitana, eles são densamente, a malha urbana deles é muito próxima. Então, se você olha numa imagem de satélite, você não consegue ver o limite entre uma cidade e outra. É tudo basicamente a mesma cidade, ou muito próximo, muito fácil de chegar, com linhas de ônibus metropolitana, enfim, com uma relação muito próxima. Mas a verdade é que nem todas essas cidades têm, de fato, uma região metropolitana em si. Por exemplo, olha aqui, ó, quero mostrar Umuarama, né? Umuarama é essa cidade, esse polo central aqui. Teoricamente, esses municípios aqui, ó, Xambrê, Cruzeiro do Oeste, Coqueirão, são municípios da região metropolitana de Umuarama. Mas, se elas fossem de fato uma região metropolitana, essa mancha urbana de Umuarama estaria bem próxima da mancha urbana de Xambrê, sabe? A mancha de Xambrê teria chegado até aqui de Umuarama, estaria junto aqui com o Cruzeiro do Oeste, assim por diante. Então, o que aconteceu? Em 2001, criaram o Estatuto da Cidade, e lá o governo destinaria verba para cidades que tivessem regiões metropolitanas para poder resolver esses problemas, né, que são trazidos a partir de uma grande acúmulo de população, né? E aí os deputados paranaenses pensaram, por que então a gente não cria no papel essa região metropolitana para receber mais dinheiro? Sem brincadeira, foi isso que aconteceu.
E aí, então, eles criaram essas outras regiões metropolitanas para receber esse dinheiro, sendo que não existia critérios para isso reais. Mas em Curitiba, sim, né? Em Curitiba, olha só que interessante, né? Olha só, né? Em 1970, Curitiba tinha, a cidade de Curitiba tinha essa... peraí, desculpa aí, rapidinho. A cidade de Curitiba, né, tinha esse... O que está em azulzinho é a população de Curitiba, o que está em marronzinho, laranjinha, não sei, laranjinha, né? É a população da região metropolitana. Então, olha só o que aconteceu ao longo do tempo. Cresceu a população total, né, tanto de Curitiba quanto da região metropolitana, mas olha só, conforme o tempo foi passando, o que mais cresceu foi a população da região metropolitana, né, para mostrar esse processo de metropolização que eu estava falando para vocês. Esse mapinha aqui mostra a renda média per capita lá em 2010, né? Então, quanto mais próximo do vermelhão, essa são as áreas mais com maior renda per capita. Renda per capita, renda média domiciliar per capita é a renda que cada pessoa daquela casa recebe, né? E aí, isso é a média do município, certo? Então, esse valor aqui é a média do município. Os municípios que estão em rosinha, significa que uma pessoa por mês recebia em 2010 entre 274 a 507 reais por mês. Isso é a média municipal. Já aqui, o que está em vermelho, são pessoas que recebiam entre 677 a 1.500. Isso daqui não está falando do valor da terra, tá, pessoal? Só está falando da renda, é o valor que as pessoas recebem. Municípios que são mais pobres e municípios mais ricos, onde tiver que ter uma população com renda menor, principalmente no centro, no sul do estado e na região do Vale do Ribeira, né? E aí, essa região, esse trabalho aqui, eu não sei se vocês viram, eu mostrei esse livro que é meu, da geografia, sobre esse anel da desintegração, que são essas, que é vermelha aqui, são as rodovias, tá? Que é chamada de anel da integração. Só que ele é vendido como um anel que promove a integração entre todo o Paraná e etc. Também são as regiões que são, as estradas que são pedagiadas, por exemplo. Ele é vendido, então, como essa região da integração, mas, na verdade, o que ele faz é excluir justamente a região que mais precisa de desenvolvimento, que é a região do centro, do sul e do Vale do Ribeira. Olha só, justamente a região do centro, do sul e do Vale do Ribeira que está por fora desse anel da integração. Olha aqui, ó. Eu só passei aqui, né? Do sul e Vale do Ribeira, os lugares mais pobres que precisam dessa... na verdade, é um anel de desintegração e não da integração. Bom, em 2017, o IPARDES, que é um Instituto Paranaense de Desenvolvimento, ele fez um estudo que eu, que sou geógrafo, acho meio bizarro o jeito que eles fizeram esse estudo. Acho que tinha outras maneiras de fazer as regiões, mas eles fizeram uma regionalização de acordo com as últimas tendências do Paraná, que eu vou falar para vocês agora. Então, o que tem acontecido no Paraná nessas regiões aqui? E aí eles dividiram as regiões em relação à relevância, se elas são extremamente relevantes, ou se ela tem uma relevância elevada, uma relevância média, uma relevância mínima, ou é uma área socialmente crítica. Então, eles separaram então a região central e a região do Vale do Ribeira, que pega um pedacinho aqui dos municípios, e também os municípios do litoral, chama dessa região socialmente crítica.
região aqui é a região de Curitiba, região metropolitana. Curitiba, Paranaguá, onde tem o porto, Curitiba e a região metropolitana, onde tem as principais indústrias, né, que tem se expandido para a região de Castro, Ponta Grossa, Tibagi, né? Então, essa região que já é historicamente mais conhecida, é a região que faz é a região de integração com as outras regiões do país e do mundo, né? Então, os voos internacionais, principalmente, né, passam ali por Curitiba, né? Os voos nacionais saem de Curitiba, principalmente, né? Então, essa é a região principal de maior relevância. E aí, as outras duas regiões de grande relevância é o Norte Central, aquela antiga região polarizada por Londrina e Maringá, que tem historicamente, né, a colonização por causa do café, né, que, então, a agropecuária continua bastante importante lá, mas também tem desenvolvido algumas indústrias nessa região nos últimos anos, né. O terceiro espaço relevante é esse oeste paranaense, que, como eu falei para vocês, é uma região de bastante importância agropecuária, então produz muito alimento, mas também alimento com muita luz. Aqui somos os paranaenses que bebemos, consumimos mais agrotóxicos no Paraná inteiro, não tem ninguém que bate o tanto de agrotóxicos que tem na nossa água, no nosso solo e até no ar. No nosso alimento também. Realmente por causa do certir do agronegócio. Né? De soja, acontece aqui e não é coincidência, né, que onde tem a maior produção de soja é também onde tem o maior envenenamento por agrotóxicos. Então, região metropolitana de Curitiba, essa região de grande importância, né, onde tem as principais indústrias do estado. Né. Só que essa daqui é uma indústria da Heineken, que está justamente esse caminho aqui de Curitiba, Campo Largo, Ponta Grossa. Então, a região tem se expandido, é o que estava dizendo ali, sobre esse espaço de relevância. Ele não está só mais na região metropolitana, mas ele tem se expandido para essa região aqui. As outras regiões de baixa relevância seriam o espaço centro-oriental, que é esse aqui, ó, centro-oriental, e aí depois o noroeste, o sudoeste, Guarapava e Irati. Nós vamos falar sobre a porção, o centro-oriental e o noroeste, né? No centro-oriental tem principalmente uma atividade papeleira muito grande, então uma indústria de celulose. Então é onde tem muitas áreas de reflorestamento. É justamente essa produção agropecuária que pressiona a área de preservação dos Campos Gerais. E aí fica a pergunta, né, se o crescimento da atividade papeleira lá levou a um aumento significativo da qualidade de vida da população. Né? E se a gente olhar lá nos nossos mapinhas, né, essa renda que é produzida lá não é distribuída entre a população. Ela fica voltada para as multinacionais, do papel que existe lá. Então tem uma grande, como se diz, uma grande concentração de renda nesse caso. Né? Já na porção noroeste, onde tem Cianorte, Moarama, Paranavaí, que é aquela região que eu falei para vocês, do noroeste do Paranaense, que tem aquela produção agropecuária, mas é onde o solo é muito arenoso, tem um aquífero, o arenito caiuá, né? Também é uma região de muito uso de agrotóxico, que é bastante preocupante, porque essa região do Arenito Caruá é onde fornece água, reabastece a água do aquífero Guarani, que está embaixo aqui da gente, que é da onde a gente pega bastante água. Então, agrotóxico lá significa agrotóxico dentro do aquífero Guarani, causando diversos problemas ambientais. No sudoeste, lá onde a gente estava falando, né, a região de Pato Branco, Francisco Beltrão, dos vizinhos, é onde teve aquela região, onde teve o levante dos poceiros, né. É uma região onde tem muitos produtores rurais, né,
Mas hoje tem bastante indústrias alimentícias, principalmente de frigoríficos, né? Principalmente para a produção de aves, né? Então, como a gente tem a Lar, por exemplo, né? Lá onde tem Sadia, é, essas empresas bastante, né? Ou é a produção, ou tem as indústrias ali, ou tem os produtores que produzem para essas indústrias, né? Já o norte pioneiro é aquela região de mínima relevância do estado, que eles falam lá, que é a região de Cornélio Procópio, Jacarezinho, né, que é uma região que tem reduzida, era uma região importante historicamente, né, mas é uma região que atualmente tem reduzido a sua população, tem um grande índice de população idosa, né, pouca capacidade de geração de renda. E aí as regiões mais seria essa região central, que eles chamaram de socialmente crítica, né, é a região central, que é onde tem Guarapuava e Campo Mourão, né, que tem uma grande dificuldade de alavancar o desenvolvimento econômico, com grandes índices de pobreza, né, de desemprego, né, é uma região de grande devastação florestal na região central. Já tem o mesmo problema de alavancar o desenvolvimento econômico com grandes problemas sociais, né? E aí, lembro vocês lá do nosso mapinha do anel de integração, né? Então, historicamente, essas regiões são renegadas para o desenvolvimento, né? Então, por isso que elas se encontram nessa situação, e a tendência é que elas continuem, já que a elite paranaense faz questão de mantê-las assim. Bom, é isso.